uma primeira leitura ou um primeiro contato, o Conversa de Bois pode parecer um conto confuso, mas ele parece então confuso porque a gente tem uma confusão e uma alternância muito grande nas vozes. Nós temos a voz do narrador, mas esse narrador, ele muitas vezes entra nas cabeças dos personagens e ele vai aparecer bastante parcial em alguns momentos. Isso já por si só dá uma desestabilizada na gente, né, se a gente está esperando uma história com uma organização mais padrão. A gente vai ter as vozes dos bois aparecendo, então isso aqui é uma coisa bem interessante no Conversa de Bois, mas o uso de animais como personagens, ele não é prerrogativa desse conto no Sagarana. Nós vamos ter ainda em outros lugares ele aparecendo, principalmente no Burrinho Pedrez, mas essa questão do animal ser visto ou ser figurado da mesma forma que personagens humanos são. Então isso é bem interessante. Mas a gente não está falando exatamente disso agora, a gente está falando das vozes. Nós também vamos ter as vozes dos seres humanos. Então, tudo isso, né? A voz do narrador, a voz dos bois, a voz dos seres humanos, vai rolar uma confusão, vai rolar um entrelace de vozes, e isso pode acabar desestabilizando um pouco um leitor que está acostumado com narrativas mais padrões, né? Essa aqui é uma narrativa bem inovadora nesse sentido. A outra coisa bem interessante aqui, né, tá falando de personagens, é justamente a construção desses personagens, ou como que o narrador permite que a gente tome conhecimento desses personagens. A gente vai ter bois e humanos sendo tratados da mesma forma, então eles, tanto bois quanto humanos, tem esse status de personagem. Então, nós vamos ter caracterizações tanto de bois quanto de humanos, certo? E esse aqui é uma das coisas mais legais desse texto, porque a gente vai vendo ao longo dele que essa confusão ela é programada mesmo, né? Essa questão de igualar bois e humanos, ela é programada pelo texto por causa do andamento do enredo, por causa do que vai acontecer no enredo mais pra frente. E isso aí vai bater diretamente na questão de individualidade e de coletividade. Então, lendo esse texto, preste muita atenção em como que a individualidade é representada e como que a coletividade é representada também. Porque, afinal de contas, esse tema vai ser extremamente importante no desenvolver da narrativa. Então, e também pensar como que está sendo retratado o eu, o nós e os outros, né? Então a gente tem essa tensão entre individualidade e coletividade muito forte, entre também a questão da alteridade, também é uma tensão bastante forte nesse texto. O que eu acho do Conversa de Bois é que ele tem uma maestria gigantesca na forma com que o enredo é montado. E na forma, né, que a história é contada. Ela é uma história contada basicamente pela via oral, porque os bois contam história do boi rodapião principalmente, o narrador conta história, então a gente tem várias histórias sendo contadas e a forma com que elas são entrelaçadas, elas são construídas é extremamente magistral, não tenho o que dizer. Então, prestar atenção em como o enredo, ele se entrelaça, ele se enreda mesmo, literalmente. É bem interessante aqui, por causa que é uma construção bastante pensada, bastante cuidada, né? Prestar atenção em que forma que a história central, a história do tempo da narrativa, ela é contada. A gente tem esses fatos narrativos sendo oferecidos pra gente no conta-gotas, eles são interrompidos, muitas vezes interrompidos, às vezes a interrupção é bem longa, a gente tem pequenos dados aqui, outro ali, então a gente, enquanto leitor, tem que montar o total dessa história na nossa cabeça, não é ofertada assim facilmente pra gente, não é uma coisa dada pra gente. E também a gente tem a tensão entre delírio e realidade. Prestar atenção, então, quando você está lendo, se a gente tem delírio, tem realidade, o que está rolando aqui é interessante, porque muito possivelmente, se você não está acostumado com a dicção do Guimarães Rosa,
muito possivelmente você vai se sentir um pouco confuso também, um pouco perdido nessa narrativa. Mas veja bem, ela é programada dessa forma. Ela é feita para causar alguma confusão também, porque essa confusão, esse sobrepor de vozes, ele ajuda a criar o efeito que é tentado em toda a história. Então, o final da história, ele causa um impacto que é amplificado pela forma com que essa história é contada. Então, presta atenção nisso, vai valer muito a pena. E, por último, eu acredito que é bem interessante a gente pensar nessa história em termos de pensamento lógico e pensamento filosófico, né? O lógico filosófico aqui, ele é bem forte mesmo. Ele é tão forte que a gente vai ter ele na figura do boi roda-peão. Ele vai se desenvolvendo, ele tem um desenvolvimento cognitivo, na verdade, e esse desenvolvimento ele está muito dentro de algumas vertentes filosóficas. A gente vai ter diretamente aqui um intertexto com o mito da caverna, do Platão. Então, se você notar assim, tipo, opa, peraí, acho que isso aqui eu já tinha visto em algum lugar, parece o mito da caverna, é isso mesmo, né? A gente vai ter isso bem forte. A gente vai ter o pensamento lógico aparecendo com muita força também, a gente vai ter alguns silogismos no meio. Então, tudo isso tá vindo construído por quê? Porque esse é o pensar humano, e o pensar humano para um boi tem um preço. Então, qual é o preço desse pensar humano? Esse preço vale a pena? Então, além de delírio e realidade, que a gente tem essa tensão, a gente também tem a tensão entre a racionalidade e a irracionalidade. Presta atenção nisso que vai valer a pena dentro do Conversa de Bois. Boa leitura!